Meu testemunho, assim, começa assim. Eu não nasci num lar evangélico, né? Eu nasci num lar católico, eu fui batizada na igreja católica, meus pais eram católicos, né? Aí, com o passar do tempo, na minha adolescência, assim, quando eu tinha uns 14, 15 anos, a minha avó se converteu, né, ao evangelho. Ela também era católica. Minha família é mineira, você sabe que mineiros, Minas, a predominância é católica, né? Mas ela se converteu, a minha avó paterna, e ela começou a levar a gente para a igreja, né? Sim. A gente ia com ela, sim, mas a gente, como eu falei, eu era católica. Nessa época, sim, a gente gostava muito de um baile adolescente, né? Baile. Gostava muito de dança. E ela era de uma igreja assim, muito tradicional mesmo, uma igreja muito maravilhosa, abençoada. A igreja presbiteriana, ela era uma igreja muito tradicional. Então, ela não podia, eu não sei como é hoje, mas na época a gente não podia nem bater uma palma. Não tinha instrumento assim. Tinha um órgão maravilhoso que tocava muito aqueles hinos maravilhosos, mas assim, eu chegava lá e eu me sentia assim, ai meu Deus, mas eu gosto de dançar. Se eu ficar aqui, eu era tocada. Eu não vou poder mais dançar. Não tem nenhum barulhinho, não. Aí eu, não, assim, agora não. Deixa eu ficar mais velha. Aí eu vou. Aí, sabe, você ia para a igreja, era tocada, mas ficava, não, mas eu gosto tanto disso, eu gosto daquilo. Não. Eu acho que igreja não é para jovem, não. É para pessoa mais velha. Ainda tinha uns carrapichos, né? Aí eu falei assim, não. Aí a gente ia passando, né? Passando. Aí, num belo dia assim, conhecendo outros colegas, né? Eu fui conhecendo outras pessoas que eram evangélicas também. Então, eu tinha um amigo que ele convidou a gente, né? Não só eu, outro, para ir num culto de jovem, mas era de outra denominação. Aí ele me chamou, vai ter um culto de jovem, vamos lá para vocês conhecerem como é que é. Deus sempre envia alguém, né? Vamos. Vamos, né? A gente, para agradar o amigo, né? Vamos, é crente, né? Mas vamos. Aí fomos. Aí eu e uma amiga, nós fomos. Aí quando eu cheguei naquele culto, aí eles pegavam o nome das pessoas na porta, né? Aí dizia assim, qual o seu nome? Fulana. Qual igreja? Igreja. Eu não sou de igreja nenhuma. Pensei comigo. Caramba, eu não sou de igreja nenhuma. Aí eu falei, não, eu sou católica. Tá, anotou lá. Aí entrei. Aí aquilo já me tocou. Porque eu pensei, caramba, eu não sou de igreja nenhuma. Que igreja é minha? Já começou. Aí eu fui. Menina, quando eu cheguei, que eu olhei aquele jovem, gente, culto de jovem é outra coisa, né? De jovens abençoados pelo Senhor, né? Aí cheguei, eu me maravilhei, eram muitos jovens. E eles, a senhora lembra qual era a igreja? A Igreja Batista. Batista. Aí eles eram muitos jovens, eles cantavam, eles batiam palma, eles eram animados, sabe, cativante, eles conversavam com você. Aí eu falei, caramba, Deus é para jovem também? Eu não sabia, entendeu? Aí eu falei, que coisa linda, Deus é também para jovem também pode ser cristão. Com certeza. Jovem também pode ser evangélico. Eu me maravilhei, eu via nos olhos deles que eles tinham uma alegria verdadeira, que eles tinham uma paz que eu não tinha. Então, eu saí dali com outra visão do Evangelho, entendeu? E eu me decidi, falei, não, agora sim eu vou ser evangélica, porque eu vi que Deus também é para jovem. Só que eu não fiquei na igreja dele, continuei na igreja da minha avó, porque era mais fácil para mim.
Antigamente a gente não tinha essa facilidade. Sai a hora que quer, faz o que quer. Até porque os avós, a gente tinha regras, né? Até porque os avós tinham tinha ensinamento, né? Tinha ensinamento e tinha uma rigidez, né? Uma doutrina. Isso. E a senhora oprimida lá, né? Oprimida. Então, aí eu continuei lá na igreja da minha avó, então eu comecei a me inteirar, né? Comecei a me envolver. Aí, nessa época eu fazia formação de professora, estava estudando ainda para ser professora. Aí me envolvi com as crianças, né? De lá. Aí comecei a fazer o trabalho das mulheres, também tinha trabalho de mulheres, porque lá mulheres de criança até adulto, não tem separação. Faz parte do grupo de mulheres, criança, da idade da sua filha até o grupo de mulheres, já faz parte do grupo de mulheres. Então, ali que eu comecei. Feminino já é grupo de mulheres. Aí então ali que eu conheci o evangelho, lá que eu fui ensinada, lá que eu conheci realmente a palavra de Deus e fiquei ali, né? Aí fui crescendo, né? Me formei. Aí, até um belo dia, conheci meu esposo. Foi na Igreja Batista que a senhora conheceu? Não conheci na minha igreja. Ele foi visitar a minha igreja. Deixa eu fazer uma pergunta. Fala. No dia que a senhora foi na Igreja Batista, lá no grupo jovem, sim, o jovem Romildo estava lá, não estava? Não estava. Não estava, não? Não foi essa época. Mas ele foi lá visitar a senhora? Ele era amigo de uma amiga minha, que era da igreja. Então, convidou ele para um culto jovem da nossa igreja. E ele foi, meu futuro esposo, né? Na época não era esposo, agora é esposo. 33 anos. Eita. Então, ele foi. Aí uma amiga minha me apresentou ele. Aí a gente começou a conversar. Nesse dia eu nem imaginava que eu ia conhecer o Romildo, né? Como é que Deus faz as coisas, né? Aí a gente ficou amigo. Ele ficou indo lá, foi indo, conversa vai, conversa vem. Aí a gente começou a namorar, né? Só que, assim, eu era da igreja presbiteriana, ele era da igreja batista. Apesar de confessarmos o mesmo Deus, vocês sabem que tem diferença, né? Exato. Denominacional tem algumas diferenças, né? Com relação ao batismo, né? Na igreja presbiteriana, nós éramos batizados por aspersão. Na igreja batista é imersão, né? Uhum. Eles acreditam no batismo por imersão. E antigamente, eu espero que hoje não exista isso, mas antigamente, 30 e poucos anos atrás, assim, existia um preconceito da igreja presbiteriana. Eles diziam que a igreja presbiteriana era primo da igreja batista. Não era irmão, era primo. Por causa do batismo. Aí, então, nós namoramos, nós noivamos, né? Tudo assim. Eu na minha igreja presbiteriana e ele na igreja batista. Ele até dizia, eu sou batisteriano. Ele colocou isso aqui pra gente. Colocou aí? Ele dizia, quando falavam assim, porque ele frequentava muito a minha igreja, né? Porque antigamente, porque eu não sei, antigamente quer dizer, o rapaz ia na igreja da namorada, né? Não é a namorada que Mas o casamento foi onde? Na Batista ou na presbiteriana? Na presbiteriana. Tinha que ser lá, né? Tinha que ser lá, que eu era a minha igreja. Aí ele frequentava a nossa igreja, né? Aí ele dizia, agora eu não sou batista nem presbiteriano, eu sou batisteriano. Para você ver, né, Maurício? Para você ver, né? O Romildo... Ele tá ali fora do estúdio ali. Ele, na sua inteligência, né, na sua sagacidade, né? E muito de Deus falou assim, meu irmão, acabou a briga, eu não sou batista nem presbiteriano. É o amor, eu sou né? Batisteriano, olha só. É verdade. Quantos uns ficam levantando bandeira de um lado, bandeira de igreja de outro, o Romildo veio unir as duas. Pronto, acabou o problema. Acabou. Meu negócio é casar e vou ficar junto com ela. Vou acompanhar. Porque eu tô, ao amor, né? Eu tô apaixonado, eu quero essa mulher, eu vou casar. Acabou. Mas não tem importância não, eu sou os dois agora. Tá, acabou. Aí se perguntasse pra ele o que ele era, ele dizia, eu sou batisteriano. Certo, tava ele. Não sou... Não sou primo nem irmão, sou esposo. Acabou.
Então, aí nós nos casamos na igreja presbiteriana. Sim. Só que quando nós nos casamos, eu morava em Mesquita. Quando nós nos casamos, a gente veio morar em Miguel Couto, porque o Romildo era de Miguel Couto, né? Jardim Boa Esperança. Olha só, saía daqui para lá para Mesquita. Brincadeira não. Aí, a minha igreja era em Nilópolis. Coisa minha igreja era em Nilópolis. Calma, olha. Ela morava em Mesquita. A igreja era em Nilópolis. Ele saiu de Boa Esperança para ir para Nilópolis. Isso. Rapaz. Ia. E naquela época não podia nem pegar na mão, né? 707 direto. Namoro só no olhar. E olhe lá. E olha lá. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Que hoje na nossa igreja a gente faz corte, né? Sim. Tem corte, né? Naquela época, anos viu? atrás... A corte, viu? É o genro dela falando sobre a corte? Foi. Não, hoje em dia é preciso ter essa corte. Exato. Mas antigamente, a gente não... na minha época, assim, na minha igreja não tinha corte. Mas o que valia era a palavra de Deus, que dizia que a gente não entrasse em julgo desigual, entendeu? E se confiava que a outra pessoa era cristã. Então, a gente confiava que a gente não ia namorar, né? E casar com uma pessoa de Deus, não importa qual fosse a denominação, mas a palavra de que a pessoa era de Deus era suficiente, entendeu? Para que a gente tivesse um namoro cristão. A palavra-chave aí era temor a Deus. Temor a Deus, né? Não tinha corte, porque não precisava. Assim, na minha época, no meu namoro com o Romildo, não precisava, né? Não precisou, mas hoje em dia eu acho muito importante a corte. A gente se conheceu, a gente não começou eu falei, foi minha amiga que me apresentou a ele, né? Então, nesse dia, na hora que terminou o culto, choveu. E ele tinha um carrinho, não era Chevette, era Passat. Um Passat? Nossa, carro bom. Viu? Carro bom, já tinha carro bom. Já tinha carro bom. Era Passat. Então, a minha amiga falou assim, minha amiga... Amiga. O Romildo te dá uma carona. Mas eu não tô sozinha, não. Mas sua avó, a avó da senhora deixou? Oi? E a avó? Não, a avó não estava lá. A avó não estava lá. Tem que saber, né, Maurício? Tem que saber. E a vovó vai chegar, você vai pra onde? Sei o quê. E as colegas malandramente, né? Não, aí você leva a gente também. Mas eu falei, não, eu não vou sozinha com ele. Eu acabei de conhecer, não. Deus me livre entrar no carro com um rapaz. Naquela época, não pode, né? Aí ela, não, a gente pode vai ainda junto. hoje. É bom não fazer isso ainda hoje. Não é? Seria bom, né, Diego? Pode ainda hoje. Mas hoje tem alguns motivos, mas antes era situação mesmo de respeito, assim. De respeito, pudor. Pode, né? Se eu entrasse naquela época. Eu falei, não, eu conheci o rapaz hoje, vocês querem que eu vá de carona com ele? Eu não. Aí ela falou, não, a gente vai junto. Mas mal sabia que tava... Tudo já preparado. Tudo armado, né? Tudo armado. Né? Aí nós fomos. Aí ela, não, vamos, então vamos. Aí fomos. Aí ele me deu carona com elas lá no carro, aí fomos. Aí eu vou falar do carro dele. Ele falou, Chevette. Como é que você falou? Chevette, mas é Passat, né? Passat. Mas o Passatzinho dele era velhinho mesmo. Tinha muita goteira no Passat. Eu falei, ai meu Deus, chovendo dentro do carro, goteira, mas ele foi me levar, né? Coitado, ele foi gentil. Foi, né? claro, com certeza. Me levou. Mas a senhora se molhou? Oi? A senhora se molhou? Ela abriu o chapéu, Ele tá ali do outro lado do estúdio, ali rindo a beça. Só um pouquinho, assim, um cabelo, a gente fazia prancha, né? Aquela coisa assim. Ai, meu Deus, não podia cair uma gota d'água. Que encolhia, cuidado com o cabelo. Quando faz a prancha, ele fica assim, porque naquela... Na harmonia abençoada. Aí cai uma água, ele fica endemoniado. Não, e nessa época, essa época de 30 anos atrás, 40, a gente não fazia prancha, a gente fazia escova, fazia com o cabelo assim, enroladinho, assim. Eita, né? Meu cabelo era todo enroladinho. Aí quando a senhora conheceu o Romildo, aí que o cabelo não parava de ficar enroladinho, né? Então, aí ele foi, nesse dia ele foi, me deu carona, ele, muito prazer. Aí, volta outras vezes. Eu falei, volta outras vezes, né? Aí ele fala hoje para todo mundo que eu segurei a mão dele e não queria largar. Mas eu não me lembro disso, não.
Ele fala para todo mundo, fala assim, ela pegou minha mão ele vai e não entrar, queria ele vai largar. explicar isso pra gente, Aí né, eu falei, mãe? mas eu não me lembro disso, eu só entrar... agradeci a carona, aí depois ele ficou indo lá, de vez em quando, aí a gente começou a namorar realmente, aí até que veio o casamento, né? Aí veio o casamento. Nos casamos, então, aí, como eu falei da igreja, né? Nós nos casamos na igreja presbiteriana. Aí o que a gente fez depois? Aí eu até, assim, a igreja dele, Batista, era perto da minha casa, que eu era em Miguel Couto. Eu até, assim, tentei frequentar um pouco a igreja dele, né? Já que ele ia tanto na minha. Só que, assim, eu, nessa época, assim, talvez hoje eu não pensaria assim. Mas, na época, eu me sentia mal. Porque se eu ficasse na igreja dele, eu teria que me batizar de novo. E eu me sentia negando a minha igreja que eu conhecia Cristo. Aí eu não conseguia ficar lá. Porque eu achava assim, que se eu me batizar de novo, vou negar a igreja que eu conhecia, a Cristo, né? Conheci o plano de salvação. E eu lembrava do meu batismo, eu me lembro do meu batismo até hoje. Foi uma bênção. Entendeu? Batismo é batismo. Batismo é batismo, não é? Eu realmente eu estava convicta do que eu fiz naquele dia. Então, eu tinha esse coisa em mim. Então, nós resolvemos assim. Então, vamos fazer assim. Nós não vamos ficar nem na presbiteriana e nem na batista. Nós vamos procurar outra igreja. Uma igreja neutra, né? Aí nós fomos, aí nós começamos antes de ir para Nazareno, nós ficamos na Nova Vida. Aí nós fomos para a Nova Vida, tinha uma Nova Vida em Miguel Couto, hoje, tem até hoje, mas não é o lugar que a gente ia, agora em outro lugar. Então, chegando lá, nós conversamos com um pastor, é uma igreja muito mais pentecostal, né? Mais dinâmica, assim, não tão tradicional como a presbiteriana. Uma igreja maravilhosa, uma igreja, Nova Vida é a igreja do louvor, da adoração. É uma igreja, eu digo que a igreja Nova Vida é uma igreja de louvor e adoração. Aí a gente se encantou, né, pela igreja. Aí fomos conversar com o pastor, aí eu expliquei a ele a situação, aí ele falou assim, não, minha irmã, aqui a igreja Nova Vida, nosso batismo também é por imersão, mas os irmãos que querem congregar com a gente, que já são batizados, não importa como, nós aceitamos, entendeu? Não precisa batizar, só se batiza de novo se a senhora quiser, porque não, de maneira nenhuma, como que eu vou fazer a irmã se batizar de novo? O que eu estaria dizendo com isso? Eu estaria negando meus irmãos presbiterianos? Longe de mim. O batismo, né? Eu estaria negando meus irmãos presbiterianos, longe de mim. Aí, quando ele falou aquilo, eu entrei no céu. Entendeu? Ele foi muito inteligente. Né? O pastor, nessa época, falou comigo. Não, eu estaria negando meus irmãos presbiterianos. Quem sou eu para negar os meus irmãos? Aí eu fiquei lá. Eu tive a Sara lá. A Sara nasceu, era na igreja presbiteriana. Aí nós ficamos lá, também trabalhei muito com as crianças. Lá na igreja da Nova Vida, as crianças elas não ficam no templo. Tem a lá da escolinha, né? Que tem a igreja. Vamos dizer que é uma igreja também. É separada. Sim. As crianças chegam na Nova Vida, elas não ficam na igreja. Os pais ficam na igreja e as crianças já vão direto para as salas. Sim. Entendeu? Aí, lá também eu trabalhei com as crianças, trabalhava com as crianças. E fiquei lá com ela, até que a igreja também modificou, com o passar dos anos. A igreja se modificou, né? Saiu vamos dizer, da visão. Aí a gente não se ficou bem mais na igreja, vários irmãos saíram de lá, vários irmãos foram para Nazareno. Nós fomos para lá na época do pastor Alexandre, em 2007. Muitos irmãos foram para lá também, porque a igreja esvaziou, então nós fomos. Aí lá eu conheci a igreja do Nazareno. E nessa época, assim, o meu testemunho também, irmão, que eu tinha muitos problemas emocionais. Eu tinha, de repente, assim, eu sentia angústia,
medo, eu tinha essas coisas, acontecia comigo. Eu não sabia por quê, mas acontecia. Eu sentia medo, pânico, pavor, assim, agonia. Eu tinha esses momentos emocionais. Aí eu pedi os irmãos para orar por mim, eles oravam, procurei o médico. Aí o médico disse que era depressão. Aí eu me passava remédio, mas só que eu não aceitava aquilo. Porque, não, em nome de Jesus, eu não quero. Ele me passava remédio, eu dizia, quando é que eu vou ficar boa? Aí o médico dizia, não, você não vai ficar boa. Misericórdia. Você não vai, não, isso é assim mesmo. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não vai estar bem. É normal, essa é a sua doença. Aí eu saí de lá, não, está repreendido, não quero isso para mim. Não quero. Aí eu continuei, né? Lá, eu não sabia o que eu ia fazer para acabar com aquilo, mas era como ele falava. Eu ficava bem, eu orava, pedia ao Senhor para me libertar daquilo e eu me sentia bem. Aí eu ficava bem. Aí passava o tempo, aí voltava de novo. Aí eu fui percebendo que isso acontecia toda vez que eu pretendia alguma coisa na minha vida. Nessa época eu não trabalhava, eu não era concursada ainda, porque quando eu me casei eu parei de trabalhar. Então eu almejava voltar a dar aula, eu fazia concurso, né? Nessa época eu não era concursada, eu fazia concurso, eu almejava trabalhar de novo, a Sara já era maiorzinha. Eu almejava fazer uma faculdade. Então, mas toda vez que eu pensava nisso, aquilo voltava. Voltava e o meu sentimento era de incapacidade. Sim. Eu tinha como se fosse vozes. Ou eu pensava que era eu falando comigo. Dizia para mim que não, isso não é para você. Você não vai, não é para você. Não é para você ser professora. Não é para você ser uma concursada. Não, isso não é para você. Você não é capaz, você não consegue. Você tem que ser dona de casa. Só cuidar da sua... Como eu não estou menosprezando dona de casa, é uma profissão maravilhosa. Todo mundo é dono de casa, né? Sim. Trabalhando ou não, todo mundo é. Aí eu sentia isso. Quando agora eu arrumava, sabe, serviços para dar aula. Aí, quando eu começava a dar aula, aí começava. Eu me sentia mal, eu não dormia. Do inferno mesmo, né? Eu não dormia e eu só falava, isso não é para você, você não consegue. Não. E eu ouvia, eu acreditava. Sim. E uma vez eu fui me aconselhar com uma irmã, nessa época eu ainda era da Nova Vida, assim, uma irmã muito abençoada, mas ela... Assim, ela não... Às vezes a pessoa é abençoada, mas ela não sabe o seu momento, o que você está passando, e não tem como te dar um bom conselho. Ela dá pelo que você está dizendo para ela naquela hora, mas ela não conhece o seu contexto, né? Vamos dizer assim, o contexto da sua história. Sim. E ela não falou por mal. Aí eu pensava assim comigo, poxa, se toda vez que eu quero fazer uma coisa, almejo uma coisa, e chega na hora que eu consigo, eu passo mal, eu venho esse sentimento, então deve ser porque não é de Deus. Aquilo não é de Deus para mim, porque se fosse de Deus, ia dar tudo certo, porque essa é a minha visão. Que se é de Deus, dá tudo certo. Se não é, e a gente sabe que não é assim, né? Hoje a gente sabe que não é assim. Aí pode ser, mas não é. Aí eu conversando com ela e falei, será que é isso? Aí ela disse assim, irmã, pode ser, você queria muito voltar a dar aula, né? Você conseguiu. Aí você começou a passar mal, não deu, você não sentiu capaz, você não conseguiu. Então, deve ser então realmente que não é de Deus para você. A senhora está falando isso, lembra da pastora Vanessa, né? Que a pastora Vanessa sempre fala. Se isso. tiver um acho, um pode ser, um talvez, não tem nada de Deus ali. Mas só que nessa época eu não era da pastora Vanessa, eu não conhecia a pastora Vanessa. Eu não conhecia, né, a realidade que eu conheço hoje. Aí ela falou assim, porque na Bíblia está escrito assim, os versículos isolados que não tem contexto. Isso. Em Provérbios diz assim,
A bênção do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores. Se está te trazendo dor, então não é de Deus. Misericórdia. Aí, irmã, é mesmo, né? Então tá. Então eu comecei a me basear por isso. O que me trazia dor não é de Deus, então eu tinha que deixar. Entendeu? E realmente acontecia isso. Quando eu desistia, eu voltava ao normal, ficava bem. Satanás oprimia, fazia, e quando você estava lutando, ele começava a te colocar dúvidas e medos e te fazer nisso. É o que mais acontece hoje em dia. Então, aí eu tinha isso, então realmente, a minha mentalidade era essa. Aí eu não conhecia a verdade, né? Então, a minha vida ficou assim. Eu era assim, eu estava na igreja, eu era cristã, trabalhava com ministérios, mas eu tinha esse problema, eu não sabia do quê. Mas minha vida era baseada nisso. Sofreu, não é de Deus, então larga. Então, fui assim, aí até que eu saí de lá e fui para Nazareno. Aí, quando eu entrei na igreja de Nazareno, não era a pastora Vanessa ainda, ela também depois entrou no mesmo ano que a gente entrou, era o pastor Alexandre. Então, o pastor Alexandre, não sei se vocês conheceram o pastor Alexandre. Não. Ele pregava assim alto, ele falava alto, ele pregava muito alto. Então, eu fui assistir o primeiro culto dele, ele gritou lá do púlpito: não deixe que uma mentira do diabo se torne uma verdade na sua vida. Eita palavra. Aí ele, o quê? É para mim. Isso é para mim? Aí isso? Não, ele nunca tinha me visto. E eu estava ali para conhecer a igreja, porque eu queria uma igreja nova. E ele falava muito isso nos cultos dele. Não deixe que uma mentira do diabo se torne uma verdade para você. Forte demais. Não é forte? Demais. Eu falei, caramba, isso mexeu comigo. Aí eu comecei a desconfiar dos meus pensamentos. Não, tem alguma coisa errada comigo. Não é que não é vontade de Deus. Mas até isso foi um processo todo na minha vida, né? Aí eu fiquei lá, fui lá, o pastor nos recebeu de braços abertos. Aí eu comecei a caminhar. Aí eu não tinha mais aquilo, não sentia mais aquilo. Glória a Deus. Entendeu? Não sentia mais. Mas só que eu não estava totalmente liberta, porque começou, depois de um tempo, a voltar. Aí nisso eu consegui fazer meus concursos. Eu passei em 2 concursos. Ó. Eu trabalhei no Rio muitos anos, porque esses 2 concursos eu fiz, eu não era da Nazareno ainda, os 2 concursos. Sim. Que foi para o Rio e foi para Belford Roxo. Então, eu ainda sentia aquelas coisas ruins. Para o Rio eu fiz para auxiliar. Por quê? Porque na minha mentalidade, quando eu ia dar aula, eu não conseguia, é porque não era de Deus que eu fosse professora. Então, eu pensei assim, Senhor, se o Senhor não quer, então, que eu seja professora, então me deixa ser pelo menos auxiliar. Aí eu fiz concurso para auxiliar, de professor. Então, vou ser pelo menos um auxiliar. Aí eu fiz concurso para auxiliar e passei. E depois veio esse de professor, eu só fiz para o Belford Roxo de bobeira. Vou falar assim, bobeira. Por quê? Porque eu fazia vários concursos. Para eu conseguir 2 concursos, passar em 2, eu fiz 10 anos de concurso. Isso passando mal, hein? Porque toda vez que eu ia fazer prova, eu ficava deprimida. O diabo tirou 10 anos, nesse enganando 10 anos. Toda vez que eu ia fazer prova, eu ficava deprimida. Mas eu ia fazer prova, deprimida, passando mal. Mas eu ia, porque eu tinha na minha mente que para Deus me abençoar, se eu queria fazer um concurso, se eu queria passar, para Deus me abençoar, eu teria que fazer a prova. Isso aí. Então, eu ia me arrastando, comigo ia comigo, meu esposo me ajudava muito, me ajudou muito, me ajuda muito. Eu passei para o Rio, e esse concurso de Belford Roxo, eu fiz assim, porque eu fazia vários concursos, então apareceu esse. Então, era mais uma experiência para mim. Sim. Aí eu fiz de bobeira, assim, não que eu queria, vou fazer. Aí fiz. Só que, esse foi o meu último concurso de Belford Roxo, eu estava muito cansada e muito deprimida quando eu fiz a prova de Belford Roxo. Então, quando eu fiz a prova de Belford Roxo, eu estava dentro do CIEP, eu estava muito triste. Aí eu comecei a orar.
pedindo ao Senhor, Senhor, me liberta disso. Eu não aguento mais ficar sentindo essas coisas.